mas eram pessoas, apesar disso, muito bem instruídas, não é? das informações dos textos do Antigo Testamento. Ele encontra então o doutor da lei, um fariseu. Esse encontro não foi muito amistoso. Não foi. O que acontece? O doutor da lei se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta daquelas de debate da televisão. Eu nem vou falar a respeito do que, mas a gente sabe. É debate, é pergunta. Eu não quero saber a resposta. Eu quero que você se revele. Então são essas perguntas embaraçosas. Eu quero saber como você pensa. E esse fariseu tinha as suas razões para isso. Por quê? Porque Jesus, até então, lá na Galileia, ele vinha com uma ficha não muito recomendável. Ele andava com pessoas de má vida. Ele não dava muita importância às leis ou às ordens da tradição judaica. Porque, vocês sabem, em alguns momentos, ele aos sábados estava curando pessoas. Ele vivia com prostitutas, com pessoas ligadas a costumes condenáveis. Ora, ele veio para isso. Mas os fariseus, que eram muito formalistas, eles começavam a dizer que isto era contra a lei, e a lei, acima de tudo, tinha que ser cumprida. Como curar alguém ao sábado? Mais importante do que curar era não fazer atividades que lhe produzissem esforços ao sábado. Que história é essa de amar o próximo? Desde que não fosse contrariar os formalismos da lei e da tradição. Então, o que o sacerdote queria, tanto quanto este da outra parábola, era fazer com que Jesus entrasse em contradição com a tradição do templo, para então pedir certas providências que, dependendo da circunstância, poderia ser a própria morte, como foi o caso de Estevão e tantos outros, que foi supliciado exatamente e apenas porque não se dobrava à formalidade, às exigências formais do farisaísmo de então. Por isso, quando o senhor doutor da lei apresentou-se para fazer a pergunta, Jesus já reconhecia que precisava ter muito cuidado. E a pergunta foi exatamente esta: mestre, um pouco ainda de sarcasmo, porque ele não achava, na verdade, que Jesus seria o mestre. Aliás, ele queria provar que não era. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Bem, esse diálogo, ele vai levar em conta um conflito de percepções. Porque Jesus não pensava como o doutor da lei pensava. E aqui já tem uma certa armadilha. Porque a tradição e os textos bíblicos já não se entendiam muito bem o que era que faria alguém herdar a vida eterna. Porque alguns mais antigos entendiam que a herança não era da vida eterna. Essa é uma história que veio depois. Que o que ia
a aliança, o compromisso de Yahvé, era de dar ao povo judeu propriedade material, terreno. Canaã é de vocês, é terreno físico, e vocês vão herdar isto. Depois, como perceberam que aqueles que receberam Canaã por herança acabavam morrendo, dizendo: isso não é eterno, que se as pessoas morrem, que herança eterna é essa? A partir daí é que se começou a perceber que a herança era uma herança de algo que estava por acontecer, e era uma herança futura, de um mundo melhor. Havia também uma outra discordância. Para alguém ter direito à vida eterna, ele tem que cumprir a lei. Não importa que lei seja esta. Cumprir a lei. Por exemplo, não trabalhar ao sábado. Isto está escrito, isto é da tradição oral, não importa, tem que cumprir. Enquanto outros diziam: não, para você ganhar a vida eterna, você precisa amar a Deus, amar ao próximo, que também está escrito nas leis, não é? Mas que não é uma coisa automática e meio sem gosto, como é. Isto ainda existe em algumas tradições religiosas. Você vai para o céu porque você foi escolhido. Não é porque você é bom ou porque você é mau, mas você já veio escolhido. Essa questão do determinismo, não é? Existem algumas tradições protestantes que pensam e defendem assim. Isto é bíblico, porque dizia: não importa o que você venha a fazer, Deus, que é muito superior a você, Ele não vai levar em conta o que você é, desde que você tenha sido escolhido por Ele. É um processo chamado da graça. Aliás, graça é isso mesmo, você ganha sem pagar, não é? E a graça divina é conceder benefícios, privilégios, independente de você merecer ou não. Você irá para o céu por graça divina. Então essas coisas não estavam muito tranquilas, e essa pergunta era exatamente para ver como Jesus responderia a essa questão. Se ele dissesse: é pela graça, ele diria: mas a tradição não diz isso, você está blasfemando. Se ele dissesse que eu tenho que agir, portanto não é pela graça, mas é pelo que eu fizer, desde que faça correto, eu tenho que conquistar o céu, eu tenho que conquistar a vida eterna, é uma outra resposta. Ele diria: igualmente está errada, porque os textos não dizem isso. O que fez Jesus? Quando a pergunta veio, ele não respondeu. Ele recolocou a pergunta para o doutor da lei responder. Mestre, diz lá o doutor da lei, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha o doutor da lei nos olhos e diz: o que está escrito na lei? Quer dizer, você que diga, você é doutor da lei, o que está escrito lá? Primeiro, já dizendo, vamos ver o que a lei diz. Era o que o sacerdote não contava. Ele queria provocar uma contradição entre Jesus e o que está na lei. Aí Jesus diz: mas você sabe o que está na lei, o que está escrito lá. E não só o que está escrito lá, como você interpreta o que está escrito lá. E o doutor da lei, meio envergonhado até, eu acho, porque ele queria colocar Jesus em dificuldade, e Jesus o colocava a ele em dificuldade. Mas ele sabia a resposta. Ele cita um texto de Deuteronômios e um texto do Levítico, que em conjunto
diz exatamente aquilo que nós já ouvimos hoje aqui. O texto dirá assim: mestre, o que eu farei para... que diz a lei? Aí o sacerdote dirá: bem, amar a Deus de toda a alma, de todo o coração e de toda a força. 3 coisas, não esqueçam disso. De todo o coração, na ordem correta, de toda a alma e de toda a força. Esse é o texto do Deuteronômio. E amar o próximo como a si mesmo, que é o texto do Levítico. Ora, essas 2 obrigações, elas eram muito discutidas para vocês perceberem em que terreno Jesus estava pisando e o que o sacerdote queria produzir ali. Não seria exato dizer que ele tinha que cumprir os 10 mandamentos? Não era isso que estava escrito desde o princípio e trazido por Moisés? É verdade. Mas é verdade também que a lei mosaica se desdobrou em mais de 600 ordenações que eram obrigatórias. E com o passar do tempo, acabou-se chegando a uma conclusão, isto pela tradição, pelo aprendizado oral, que as 613 obrigações representavam desdobramento dos 10 mandamentos. Então, eram 613, mas se cumprissem os 10 mandamentos, já estava legal. E agora, uma discussão bem próxima de Jesus, acabaram chegando à seguinte conclusão: se você olhar bem os 10 mandamentos, eles podem ser divididos em 2 grupos, os 10 mandamentos. 4 mandamentos dos 10 se referem a mandamentos em relação a Deus. E dos 10, os outros 6 se referem ao próximo. Então, se os 10 mandamentos, 4 falam de Deus e 6 falam em relação ao próximo, eu posso entender que o Deuteronômio, que diz que eu tenho que amar a Deus, e o Levítico, que diz que eu tenho que amar ao próximo, representam os 10 mandamentos. Quer dizer, na verdade, o que se discutia aqui era uma questão teológica de fundo. E o sacerdote respondeu, e ele sabia disso corretamente. Mas ele queria que Jesus tivesse respondido e não dessa forma. Aí Jesus colocou para ele: fala você, como é que está escrito? Como você interpreta? E o sacerdote, o doutor da lei, agiu dessa forma. O que o sacerdote, o doutor da lei, queria fazer, Jesus fez. Avaliou e deu a nota para o doutor da lei. Não foi o doutor da lei que acabou avaliando se Jesus pensava corretamente ou não. Jesus acabou dizendo: ok, você respondeu bem. Mas aí vem a resposta final, quer dizer, a resposta ao que o sacerdote queria, a resposta à peça, à desonestidade intelectual do sacerdote. Respondeste bem. Você quer saber como é que vai conquistar a vida eterna? Faze isso que você acaba de me dizer. Como quem estava dizendo: você não faz, você sabe, mas não faz. Faze isso e viverás. Faze isso o quê? As 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem, o sacerdote, ele tinha suas convicções e imaginava, segundo ele, que amar a Deus era uma coisa que ele conhecia. Embora Jesus lhe tivesse dito: faça porque você não faz. Quer dizer, Jesus disse: faça. Esse porque você não faz é fofoca minha. Mas deve ser esse o motivo, senão ele não tinha pedido para você fazer, é porque você não faz. Às vezes ele diz isso para a gente também não percebe. Você não faz. E disse:
Aí, quando ele diz assim, faz isso e viverás, é uma resposta que hoje vale para todos nós também. Porque essa pergunta que o sacerdote fez a Jesus é uma pergunta bem intencionada, dele não era, que a gente precisa fazer também. Quando a gente diz, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu comecei falando aqui que nós estamos vivendo um processo de mudanças. Nós estamos vivendo um processo de transição que pode nos levar a um patamar superior no nosso processo evolutivo. Então a questão parecida seria esta: o que eu preciso fazer para estar de acordo com esse processo? Porque não adianta a evolução ocorrer, a mudança de patamar ocorrer e eu não estar lá. O que eu tenho que fazer para acompanhar esse processo? Jesus diria isso. O que diz a lei? O que diz a doutrina espírita? Mas eu não sou espírita. O que diz os textos cristãos? Está lá. Bom, mas isso eu sei. Faze isto também. Faze. Não é? A gente está com melhor intenção do que o doutor da lei, mas que as respostas para nós também são necessárias, isto é verdade, são. Muito bem. Aí quando o sacerdote ouviu esta, faze isso e viverás, ele foi colocado em xeque. Ele. Então ele quer se, como diz o texto, justificar. Ou seja, ele quer uma saída que lhe permita mostrar, porque as pessoas começaram a juntar ao redor, ouvir. Ele queria um reconhecimento de que ele agia com justiça. Isto que era, ele queria se justificar, ele queria que fosse reconhecido que ele agia de forma justa. Bem, eu tenho que amar ao próximo. Jesus disse isso a ele. Aliás, ele disse isso e Jesus falou, isso está certo. Aí ele perguntou a Jesus então, uma outra casquinha de banana. E quem é o meu próximo? Na verdade, ele esperava duas coisas. Uma, se Jesus dissesse o que ele queria que ele dissesse, ele estava justificado. Ou seja, se Jesus dissesse, o seu próximo é aquele fariseu que frequenta consigo o templo, é o seu parente, é o seu vizinho, também fariseu, também fariseu. Ele diria, ok, mestre, eu faço isso que é uma maravilha. Mas Jesus não respondeu a ele isso. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus não respondeu outra vez. Jogou a pergunta para o fariseu novamente, para o doutor da lei novamente. Mas antes de retornar a pergunta para o doutor da lei, ele contou a parábola do samaritano. Então a parábola do samaritano, ela em si só, ela tem lições muito interessantes, mas ela faz parte de um contexto de discussão que dá a ela uma densidade muito maior. Ela é muito mais do que uma simples parábola. Ela vai ser uma resposta de Jesus a todas essas outras indagações.